Ora, muito bom dia a toda a gente. Bem-vindos aqui a esta formação sobre objetos especiais. Eu sou a Carolina Fernandes e aqui temos a companhia da minha colega Filipe Pérez. Bom dia. E vamos falar então dos objetos especiais e das suas particularidades da subscrição. Vamos tentar que esta formação seja um bocadinho mais interativo e vamos contar com vocês para fazer todas as perguntas que tiverem. Iremos responder e vamos tentar responder a todas as perguntas que tiverem. Não tenham medo de as fazer, porque não existem perguntas parvas. E vamos também vos questionar algumas vezes sobre alguns temas. E por isso fiquem aqui connosco, porque vamos mesmo precisar da vossa participação. Vamos então iniciar o nosso programa de festas. Vamos começar por identificar o que são os objetos especiais, que na realidade nós consideramos como obras de arte e objetos de valor. Portanto, vamos perceber o que é uma coisa e outra. Depois veremos a importância de listar peças e o que fazer às vezes quando não sabemos o valor das peças e como fazer para avaliar uma peça. Continuaremos para as coberturas dos seguros. E depois as medidas de segurança que são muito importantes para proteger este tipo de bens. E finalmente, se tiverem mais alguma pergunta, disponham, não hesitem em fazê-las. Para este tema, vamos então contar com a vossa colaboração. Vamos passar aqui alguns slides, algumas perguntas. Serão imagens onde vocês terão que nos dizer em que categoria é que vocês acham que são este tipo de bens. Portanto, aqui na primeira imagem temos são selos, é uma coleção de selos, e gostaria de saber a que secção é que acham que corresponde. Recheio comum, obras de arte ou objetos de valor? Podem responder, então. Tem que abrir exatamente. Do lado direito, onde está o chat. Já começaram a responder. Ok, pronto. Estamos aqui a ver algumas respostas. Nós vamos aguardar um bocadinho mais tempo para dar tempo a toda a gente poder responder. Neste momento estão 50% das pessoas a responder, portanto ainda falta o resto. Não, acho que já está tudo. 83, 16, não é? São as porcentagens. Tens aqui as pessoas. Ok. Só mais um pouco, dar um bocadinho mais de tempo. Começa aqui a haver uma indecisão entre a secção de obras de arte e a secção de objetos de valor. 68 respostas. Acho que... Pronto. Sim, acho que podemos fechar então. Vamos fechar. Vamos então fechar aqui a nossa poll. Pronto. Verificamos que... já não aparece a porcentagem, mas pronto. Sim. Verificamos que houve uma maioria absoluta até, digamos assim, de pessoas que escolheram a secção objetos de valor. Ou, escolheram não, pensam que a coleção de selos se inclui nos objetos de valor. E 17% em obras de arte e apenas uma porcentagem residual em recheio comum. Os selos integram-se na categoria de obras de arte. Portanto, tudo o que é coleções, pode ser selos, discos, brinquedos, portanto, as coleções dentro da categoria de obras de arte. Portanto, vamos passar a outra então, temos aqui mais exemplos. Portanto, nesta imagem temos um serviço em prata e, portanto, gostaria também de saber, das 3 secções, a qual é que corresponde. Vamos abrir outra vez o... Eu penso que seja esta. Pronto. Estão novamente abertas as perguntas. As respostas, neste caso. Portanto, é um serviço de prata. A que secção é que vos parece que corresponde? Okay, vamos dar um bocadinho mais de tempo. Neste momento estão só 48% de 48 respostas.
Podemos. Sim, acho que podemos parar. Podemos parar? Pronto. Novamente, temos aqui uma maioria de respostas para objetos de valor. É de cima ou baixo? É o de cima, ok. Desculpem. Portanto, a maioria das pessoas atribuiu a categoria de objetos de valor. Mais uma vez, apesar de ser em prata, integra-se na categoria de obras de arte. Porquê? Porque é um objeto da casa, portanto, não só decorativo como até utilitário, mas não é um objeto que ande com as pessoas, quer dizer, as pessoas não vestem. Exatamente. Portanto, dentro da categoria de obras de arte. Basicamente, Também. o objeto de valor é algo que se possa vestir, que se possa usar em si. E, neste caso, é uma peça de decoração. E não só. Sim. A próxima. A próxima é um lustre de cristal. Portanto, também as respostas são sempre as 3 opções e gostaríamos de saber também que categoria é que pensam que se integra este objeto. Sim, a poll do vosso lado já deve estar aberta, já podem responder. Não tenham medo. Que são mesmo perguntas mesmo para suscitar a dúvida. Por isso é que não pomos aqui um quadro ou um relógio, não é? É mais fácil. Eu já estou a ver que as respostas aqui já estão a ser diferentes. Vamos aguardar só mais um pouco. Ver se toda a gente responde. Como não há prémio, também se não responderem bem. E a gente também não sabe quem responde mal ou quem responde bem, portanto. Ninguém passa vergonha. 77? Sim, acho que podemos fechar então. Exato. Neste caso, pronto, como eu no início disse que era um castiçal em um lustre de cristal, portanto, será na secção de obras de arte. Isto porque, olhando para esta imagem, pronto, poderá ser um castiçal antigo ou mesmo moderno, mas, portanto, o facto de ser em cristal, são peças de grande valor e também, lá está, é um objeto decorativo, também utilitário, mas não é uma peça que uma pessoa use, portanto, na secção de obras de arte. Sim, aqui vai depender também do tipo de material utilizado. Se fosse, por exemplo, um candeeiro do IKEA, obviamente seria recheio comum. Mas aqui, como estamos a falar de coisas de cristal, estaria inserido em obras de arte. E depois também vai depender um bocado da sensibilidade de toda a gente, se fosse um lustre mais antigo, ou se o próprio... Ou se é uma peça única. Às vezes o facto de não... Exatamente. Porque até pode ser de cristal e numa loja haverem vários. Mas muitas vezes são peças únicas, desenhadas especialmente, seja em que época for, moderno ou antigo, mas que o torna algo especial mesmo. Precisamente. Pronto. Próxima. A próxima é uma poltrona. E mais não dizes. Agora, em que categoria é que pensam que se integra? Pronto, a poll já está novamente aberta, já podem responder. Entretanto, a ver se há alguma pergunta, não é? Agora estamos nós a fazer as perguntas. Esperamos mais um bocadinho. Sim, só mais um bocadinho. Penso que já... Olha, 74 respostas. Boa. Então, vamos fechar então esta poll? Sim. Portanto, neste caso, realmente havia 2 respostas certas. Quer dizer, objetos de valor não, mas entre obras de arte e recheio comum, vai depender se esta poltrona, assim como já falámos em relação ao lustre, se é uma peça de design ou não. Portanto, antiguidade não é, mas é uma peça moderna, mas é uma peça de design em que é uma edição muito limitada, imagino que só há alguns exemplares, ou mesmo uma peça única, aí deverá estar na de obras de arte. Mesmo se tenha sido até cara, porque é uma marca conhecida, de renome, existirem vários exemplares, portanto, não ser uma edição limitada e ir à loja e comprar, basicamente, assim, será no recheio comum que deverá estar incluída. Sim, esta pergunta era uma pergunta em rasteira. Sim. Tudo vai depender do tipo de verdade, esta era a de maior rasteira, não é? Sim. Mas pronto. Sim, é verdade.
Então, vamos passar para a próxima. Próxima. Portanto, isto são equipamentos eletrónicos portáteis. A poll está novamente aberta. Dar aqui um bocadinho de tempo. Acho que este já é o último ainda. Ai, não. Não. Ainda faltam. Ok, já estão quase todas as pessoas. Já responderam. Sim. 77. Pronto. Podemos fechar. Sim, Só para acho que dar a sim. explicação. Podemos fechar então agora aqui. Portanto, aqui a maioria das pessoas respondeu recheio comum. A maioria, sim. Ainda tens uma E boa parte. muita gente também respondeu Sim. objetos de valor. E, na verdade, é assim. É no recheio comum. Portanto, são objetos que se compram. Não são edições limitadas, não são... é no recheio comum que se deve incluir. Dentro do recheio comum, as apólices que subscrevemos, as de residências principais, têm um sublimite para estes bens em todo o mundo, que é de 2.000 euros. E pronto, caso o cliente, ou uma família maior em que tenham vários objetos deste tipo e que queiram aumentar esse limite, aí teremos que o fazer na secção de objetos de valor. Portanto, adicionamos uma linha, digamos assim, uma subsecção, não é? Sim. Em que, para objetos pessoais e para equipamento eletrónico em todo o mundo, e poderemos dar o valor que o cliente precisar, não é? Isto é sempre tailor-made, adequado às necessidades de cada cliente, de cada família, e, portanto, poderá estar na secção de objetos de valor exatamente se quiserem cobertura fora de casa, mais do que 2.000 euros. Sim, exatamente. É um primeiro risco de 2.000 euros que está na secção de recheio comum. Mas se o cliente quiser mais, também pode fazê-lo. Então, toda a gente acertou. Próxima. A próxima é uma cadeira. Já abri a poll. Eu gosto quando tu dizes apenas é uma cadeira. É uma cadeira. Exato. Sim. Já podem responder do vosso lado. Não, então, como está muito próximo, às vezes pode não se perceber logo. Esta parte está bem dividida também. Acho que já podemos fechar. Já temos aqui uma... Na sequência do que já falámos antes. Sim, uma boa quantidade de respostas. Vamos fechar então esta poll. Pronto. Aqui também é mobiliário, portanto pode perfeitamente estar no recheio comum, mas lá está. Vamos sempre à parte, se for uma antiguidade ou se for uma peça de design exclusivo, aí poderá estar na secção de obras de arte. Tem sempre vantagens, já vamos falar nas vantagens de estar numa ou noutra, mas claro que poderá estar na A ou na B. Portanto, no recheio comum nas obras de arte. Não vamos ter A ou B. Neste caso, se for uma cadeira, por exemplo, de pau santo, seria uma obra de arte. Se for uma cadeira simplesmente sem grande valor, seria um bem de recheio comum. Exato, o material também é importante, porque se for uma madeira preciosa, não é mesmo uma madeira... Sim. A antiguidade, não só o design, material, exatamente. Vamos passar para a nossa última pergunta. Aqui não são nem os óculos nem a senhora, obviamente. Tem a ver com o casaco de pele da senhora. A poll já está novamente aberta. Já podem responder aqui as perguntas. Muito bem. Ideia de resposta. Acho que a lição... Toda a gente sabe a resposta. Ok, vamos fechar. Já temos aqui mais ou menos quase toda a gente a responder, portanto. Pronto, já fechamos. E, portanto,
O casaco de peles, tendo em conta que é pele verdadeira, que é uma pele preciosa também, não é? Inclui-se na secção de objetos de valor, porque, no seguimento daquilo que já falámos, é um bem que se usa, portanto, que se veste, não é? Assim como as joias e os relógios, que são as grandes estrelas, digamos assim, desta secção. Mas os casacos de pele também. Realmente podem também estar na secção de recheio comum. Tem algumas desvantagens em fazê-lo. Tem algumas desvantagens. Nós vamos falar depois da diferença entre estar numa secção de recheio comum ou numa secção de obras de arte e objetos de valor, consoante o objeto. Mas aqui também a questão é da cobertura também fora de casa. Para darmos cobertura fora de casa para casacos de peles, exatamente por serem coisas, objeto de bens que se levam vestidos, também terá que ser sempre na secção de objetos de valor, se quisermos dar essa cobertura. Pronto, então acabaram-se aqui as nossas perguntas e vamos ver então o que é que nós podemos considerar como obras de arte. Basicamente, aquilo que o senso comum, não é? Que é aquilo que nós sabemos que são telas, quadros, desenhos, serigrafias, fotografias, mobílias. Como nós vimos, pode ser mobília antiga, tal como mobília de design, mobília de muito contemporânea. Podem estar também tapeçarias, instrumentos musicais. Cuidado aqui que não é o instrumento que compramos na FNAC, não é? Estamos aqui a falar de instrumentos musicais que sejam mais antigos. Temos também objetos decorativos como as pratas, os faqueiros, e também porcelanas. Todas as coleções, como a Filipe há pouco disse, podem ser coleções de selos, podem ser coleções de miniaturas, há quem faça coleções também de bandas desenhadas. Isto tudo podem estar inseridas como obras de arte. E até de moedas. Sim, coleções de moedas, coleções de selos e vinhos também podem ser considerados obras de arte. Os objetos de valor são... Sim, os objetos de valor, portanto, as joias e os relógios, não é? Os relógios também são joias. Pedras preciosas, também integradas em joias, portanto, no fundo, joias, relógios, pedras preciosas, os casacos de pele. Sim. E também, portanto, todos eles muito óbvios, as armas, tendo em conta que também não se vestem, mas são algo que se transporta, também estarão nesta secção. Portanto, são estas as... Mas existem aqui bens que na realidade não estão aqui nesta imagem, mas também fazem parte dos objetos de valor. Não é verdade? Estamos aqui a falar, por exemplo, de canetas de ouro. Sim, exato. Sim. Pronto. Ou malas de marca. Estava-me a lembrar das malas, mas não estava a lembrar das canetas. Lá está, é aquilo que a Filipe estava a dizer, tudo aquilo que se usa, que nós podemos usar em nós próprios. Que é valioso e que se veste ou que se leva em mão. Portanto, exatamente. As malas de marca, muitas vezes numa família em que vão viajar juntos, poderão estar milhares e milhares de euros em malas. E realmente aí tem que estar, claro que podem estar no recheio comum, mas tem que estar, para darmos cobertura fora de casa, temos que pôr na secção de objetos de valor e dar o devido limite, não é? Pronto, como nós vimos, todas essas peças, se o cliente não nos disser, podem estar na secção de recheio comum. No entanto, tem algumas desvantagens. Então, quais são? A primeira é que a secção de recheio comum tem franquia, enquanto que as outras secções não têm franquia, ou seja, obras de arte e objetos de valor normalmente não têm franquia. Temos também alguma limitação na secção de recheio comum para este tipo de peças. Imaginemos que temos relógios seguros na secção de recheio, estão limitados a 7.500 euros. E não é só joias, mas também relógios, também objetos de prata, aqueles objetos de decoração que nós vimos há bocado, de prata ou de ouro. 7.500 euros é por sinistro, mas por objeto, ou par, portanto, se foram brincos, é o par. Ou conjunto. Ou conjunto, sim. É 3.750. Exatamente. Portanto, tem limitações. Exatamente. Além disso, nós pagamos consoante o valor de mercado. Isto, se as peças não estiverem listadas e estiverem inseridas na secção de recheio comum, nós pagamos conforme o valor de mercado. Mas mais importante ainda... Com aqueles limites, portanto. Sim.
E mais importante ainda é que nós não pagamos a desvalorização. Pronto. Portanto, é mesmo vantajoso o cliente dizer quais são as peças, dar-nos o valor e listar essas peças. E agora vamos ver, eu acho que é agora, vamos ver a importância de listar essas peças. Portanto, ao cliente, ao listar essas peças, ele decide, em caso de sinistro, o que quer fazer com o sinistro. Quer reparar a peça, quer substituir essa peça ou simplesmente quer que a gente ou segurador pague o valor dessa peça. Isto no caso de um dano parcial, obviamente, não é? Sim, de um dano parcial. Na parte da destruição ou a perda total, nós pagamos conforme o valor que o cliente indicou na altura da listagem da peça. E finalmente, na perda parcial ainda, vamos aqui supor que o nosso cliente tem uma jarra. Essa jarra caiu e partiu apenas a asa. Essa jarra valia 30 mil euros, por exemplo, e que o dano passou a valer 20. Ou seja, o cliente que até tinha feito um investimento de 30 mil euros ficou com uma peça partida e a perder 10 mil euros. Então, o que é que nós fazemos? Nós reparamos a peça, se o cliente quiser reparar a peça, e ainda devolvemos os 10 mil euros que o cliente perdeu. Ou seja, connosco, o cliente nunca perde o investimento que fez. Isto se a peça estiver listada e colocada na secção correta. Inclusive, se for um conjunto de jarras, por exemplo, um par de jarras e se partir apenas uma, é verdade. Também o conjunto perde valor, não é? Porque só faz sentido o conjunto. Normalmente acontece nos serviços, isso. Sim. Exato. Tudo o que é conjuntos pode ser jarras, pode ser um serviço que tem aquelas peças todas que só fazem sentido em conjunto. Portanto, sim, a desvalorização que possa ter, mesmo num objeto que não está danificado, aquele objeto em si, mas... por ser um conjunto, perde o valor. Exatamente. Se os bens não estiverem listados, nós é que decidimos, ou seja, quando estão listados, o cliente decide, e quando não estão listados, nós decidimos. Portanto, não listados, nós decidimos se queremos reparar, substituir ou pagar o dano da peça. Como não existe o valor que o cliente, como o cliente não indicou nenhum valor para essa peça, listagem, sim. Em caso de sinistro, nós pagamos consoante o valor marcado à data do sinistro e também existe um valor máximo por peça, que é o valor de 15 mil euros. Quando eu digo por peça, é peça para o conjunto também. Portanto, compensa sempre, mesmo não tendo os bens listados, compensa sempre estarem na categoria, portanto, na secção de obras de arte, ou objetos de valor, mas ainda estando nessa secção, estarem listados também tem muitas outras vantagens, que são estas que aqui falamos. Sim, no momento da subscrição, o que é que nós fazemos normalmente? Pedimos sempre aos clientes que listem as peças que são de valor superior a 15 mil euros, igual ou superior a 15 mil euros, porque na realidade, o que for abaixo, está garantido automaticamente. Sim. Mas é sempre preferível mesmo as peças de valor mais baixo, exatamente pelas outras questões do cliente é que decide. Sim, portanto, é verdade. O melhor é ter sempre tudo listado, mas se o cliente preferir só listar... Sim. Só listar as mais importantes, de valor mais importante, digamos assim. Sim. Também. Nos objetos de valor são basicamente as mesmas coisas, com a diferença que para os bens não listados, o máximo que nós pagamos é o valor de 5 mil euros por peça para o conjunto. E nós é que decidimos, mesmo estando listados... Sim, listados ou não listados é verdade. Pronto. Listados ou não listados, nós decidimos, não é o cliente. Nos objetos de valor nunca é o cliente a decidir. Então, listar peças nós agradecemos. Pedimos sempre que os clientes listem as peças. Mas muitas vezes pedem-nos para ser em listagem fechada. Sim, em envelope fechado e lacrado. Sim. Em que só seria aberto em caso de sinistro. Mas isso tem alguns problemas. Queres falar? Não. Pronto. Poderá dar alguns problemas, inclusive que já aconteceram, por isso é que sabemos que pode dar alguns problemas. Muitas vezes, como a listagem vem fechada, nós guardamos num cofre, ou o mediador guarda num cofre, ou até às vezes o cliente, todos assinam o envelope e guarda-se, mas por vezes, quando acontece um sinistro, verificamos que os valores não estão na listagem, que as peças não estão discriminadas, portanto, pode dizer algo tipo relógio de ouro, ou relógio Rolex ouro, quer dizer, isso não identifica uma peça.
Portanto, ou bem que existem faturas, ou bem que existe uma descrição completa com o número de série, pode haver um certificado. Portanto, tem que haver algo que realmente identifique que é aquela peça. As fotografias também podem, muitas vezes, às vezes têm fotografias, mas não estão legíveis, a qualidade não é suficientemente boa para permitir a identificação. Isto dá dificuldade na resolução de sinistro, porque também não conseguir identificar a peça. Além disso, os valores que podem, quando existem valores, que devem existir, mas não são atualizados, como num sistema informático. O que acontece? Às vezes é difícil, à data do sinistro, fazer o cálculo das indexações que foi tendo ao longo dos anos, até porque às vezes podemos a data do envelope pode não ser exatamente a data que foi feita a lista, quer dizer, pode haver vários problemas, que na altura de um sinistro, como uma pessoa não quer, é ter que andar a discutir valores e, portanto, o cliente quer é que lhe paguem o sinistro. Portanto, não aconselhamos. Outro problema, e este se calhar até é o maior de todos, é as novas inclusões. O cliente entrega a listagem, está fechada, está selada e depois compra um objeto, seja obra de arte ou seja objeto de valor, e se calhar que até comunica à companhia, mas já não vai enviar não vai abrir o envelope, não vai lá pôr o objeto, vai-nos comunicar se calhar já de uma maneira mais informal, e depois às tantas não está naquela listagem, mas está arquivado noutro local, e fica mais difícil de gerir. Inclusões ou exclusões, mas as exclusões é o menos, não é? O problema é quando abrimos uma listagem e não está lá a peça e o cliente até incluiu. Mas é um método que hoje em dia, com todas as tecnologias que temos, não usamos, já não estamos até a aceitar novas, temos algumas sim, mas neste momento não é, para futuro não queremos. Sim, nós temos aqui algumas perguntas que vamos agora responder. Vejo que a Sandra Costa perguntou se os objetos de valor têm algum capital mínimo. Não, os objetos de valor não têm capital mínimo. O cliente pode simplesmente querer colocar um relógio de 5.000 euros, como pode querer ter 300 mil, 500 mil, o que for. Não tem mínimo. Se os objetos de valor estão limitados a 7.500 euros unitário e ou total. É por sinistro, está bem? Por sinistro, isto é no recheio comum. Sim, aqui convém sublinhar aqui uma coisa. Estamos a falar se os objetos de valor estivessem na categoria de recheio comum. Se estivessem na categoria de recheio comum, o máximo que pagaríamos é 7.500 euros por sinistro. Se for apenas uma peça, que seja uma peça, mas se forem várias, o máximo que pagaremos é 7.500 euros. No entanto, se essas peças estiverem na secção de objetos de valor e se estiverem listadas, nós pagamos consoante o valor de listado. Se não estiverem listadas, pagamos 5.000 euros no máximo por peça para o conjunto. Eu creio que esta pergunta dos 7.500 tem a ver com o sublimite dentro da secção de recheio. Exato. Portanto, é 7.500 por sinistro, 3.750 é o valor máximo unitário por unidade para o conjunto. Sim. Pronto. Mas isso, na realidade, é na parte de... Vou complicar um bocadinho mais, porque nós temos duas maneiras de pagar, que é consoante o seguro de habitação, que nós é o que temos estado a falar aqui, que é o seguro de habitação, mas na realidade, se o cliente não quiser segurar o edifício nem o recheio comum, ele pode simplesmente querer assegurar os objetos de valor e as obras de arte. Temos um produto à parte para isso, para esse tipo de bens. E nesse tipo de bens, se as peças não estiverem listadas, como a Filipa estava a dizer, o máximo que pagaremos são 3.750 euros. Ou seja, o limite é ainda mais baixo. Temos aqui outra pergunta da Esther. Se o vinho Barco da Velha é um objeto valioso, e como é que é taxado? Barca Velha, sim. Barca Velha, sim, desculpem. O vinho vai depender aqui a marca vai depender pode ser Barca Velha, como pode ser outra marca qualquer. Aqui o que interessa, o que importa seria mais se faz parte de uma coleção, qual é o valor dessa garrafa, por exemplo. Porque se for uma garrafa que compramos nos hipermercados que custam 15, 20 euros, não, isto seria recheio comum. Mas estamos aqui a falar de uma casta mais antiga ou de uma edição especial ou que tem algum custo associado, aí sim podemos inserir nas obras de arte. E sim, obras de arte, objeto valioso, mas é obras de arte. Obras de arte, exatamente. Objeto de valor.
Como é que é taxado? Diria que é taxado da mesma forma que as restantes obras de arte. É taxado como frágil, não é? Sim. Pronto, para já é frágil, de certeza, e há algumas exclusões ou há algumas diferenças. Mas... Há algumas exclusões relativamente ao vinho, como por exemplo a evaporação do vinho não está garantida. A adequação também da rolha também é preciso ter cuidado. Se existem diferenças Não sei se tu te recordas, nós há uns anos atrás tivemos um sinistro em que o nosso cliente tinha uma adega com uma grande coleção de vinhos e aquilo estava muito bem climatizado. Sim, tinha o controle de umidade, controle de temperatura, tinha tudo, tinha mesmo tudo. Era mesmo o cliente ideal para isso. E houve uma vez que teve um sinistro e teve basicamente uma perda total de toda a coleção de vinhos. Então o que é que aconteceu? Esta história até tem graça, porque foi a empregada de limpeza que decidiu simplesmente desligar esse tipo de aclimatização e o controle de temperatura, desligou tudo, desligou a climatização e, portanto, todos os vinhos acabaram por ficar estragados. Pronto. E nós, claro, as peças, as garrafas estavam listadas e nós pagamos conforme o valor que o cliente tinha lá colocado. Pronto, esta é a história. Não foi um... Portanto, ele tinha todas as condições e realmente por uma questão... Não é um acidental, mas... Sim, é acidental. Sim. Se calhar até foi mesmo acidental. Ou mesmo tenha sido intencional, não com má intenção da empregada. Não foi, de todo. Exato. Está coberto. Pronto. Uma das perguntas que nos fazem muitas vezes também, que é... Então, mas pronto, então vou pedir ao cliente para listar aqui as peças, mas ele às vezes diz-me que não consegue porque algumas peças que ele tem ou foi herdadas ou porque já tem essas peças há muito tempo. Então, como é que ele faz? Faturas, não, exato, ou pode não simplesmente não ter fatura porque são antigas ou porque simplesmente... Não herdadas, não. As herdadas... Poderá ter, mas é raro. É muito raro. Então, como é que o cliente pode fazer nessas condições? Ok, então... O que nós dispomos de um serviço que é absolutamente grátis para o cliente, em que nós trabalhamos com um avaliador já muito renomado aqui em Portugal, que trabalha nessa área há muitos anos e em casas muito famosas portuguesas, e que faz avaliações dessas peças e o cliente dispõe de 6 à escolha. Portanto, é uma escolha que o cliente quiser. Ele pode simplesmente dizer, olha, só quero saber o valor desta peça, que eu acho que é o valor mais elevado, porque as restantes eu já sei, portanto, ele pode fazê-lo. Se tiver mais peças do que essas 6, ele pode também querer avaliar o restante da coleção. Aí nós pedimos que ele fale diretamente com o avaliador, porque ele aí terá que pagar um X adicional. Pronto. Eu vou fazer só aqui uma pausa, porque vejo aqui uma pergunta. No seguro de habitação, o que eu sempre percebi, não fazia multirrisco com recheio. Qual é a diferença? Está-me a dizer se a diferença entre o seguro de habitação, onde colocamos as obras de arte e objetos de valor, com o seguro de obras de arte e objetos de valor, não é? Eu penso que seja essa a pergunta. A diferença... Sim, se for essa a diferença, eu posso responder. A grande diferença aqui é que o cliente pode simplesmente ter um seguro do edifício ou agregado ao banco, porque o banco é credor hipotecário e, portanto, não poderia colocar connosco, ou simplesmente porque tem uma solução mais barata noutro sítio. Pronto, ele pode perfeitamente não querer colocar o edifício connosco. Sim. Mas o recheio, sim, temos que... Ele pode optar por fazer o seguro de recheio connosco, mas se não quiser, pode simplesmente querer segurar as obras de arte e os objetos de valor connosco. É possível, sim, é possível. As diferenças é apenas uma, e foi aquilo que nós falámos há bocado, que é nas peças não listadas, há um limite por peça para o conjunto, que é 3.750 euros. Enquanto que no seguro de habitação é de 15.000 nas obras de arte e 5.000 nos objetos de valor. Num seguro só de obras de arte e objetos de valor, se não estiverem listadas, é 3.750 euros.
Como estavam os vinhos estragados ou oxidados, estas só podem ser oxidadas em contacto com o oxigênio. Ok, aqui, se o vinho não estiver à temperatura ideal, perde a qualidade. Não estamos a falar de oxidação aqui, estamos a falar da qualidade do vinho. Estávamos a falar, neste caso específico que estou a falar, era uma coleção do Chateau Latour de 75, se a memória não me falha, de uma casta especial que o cliente tinha comprado há muitos anos e, portanto, a característica da casta perdeu-se. E aí sim, nós acabamos por pagar. A oxidação ocorre mais quando há problemas com as rolhas, não é? Que entra oxigênio, mas poderá haver outras formas de estragar sem ser a oxidação. Portanto, a temperatura, a luminosidade, a umidade. Exatamente. Pronto, voltando aqui então à nossa parte da avaliação e de tentar perceber como dar aqui um valor aqui às peças. Existe outra maneira ainda, se a avaliação do nosso analista não tiver sido suficiente, que é perceber se uma peça é autêntica. Existem aqui algumas maneiras de perceber se uma peça é autêntica. Aquilo que nós pedimos sempre ao cliente é, em caso de avaliação, de apresentar toda a documentação de suporte que tenha. Estamos aqui a falar de certificação, aqueles certificados de autenticidade, de catálogos raisonné. Então, o que é um catálogo raisonné? Um catálogo raisonné é basicamente um catálogo que normalmente são feitas nas exposições dos museus, em que englobam todas as peças que fizeram parte dessa exposição, mas só colocam lá todas as peças que são realmente verdadeiras. Aquelas que são dúbias não aparecem nos catálogos raisonné. Portanto, se o vosso cliente tiver uma peça que aparece no catálogo raisonné, ele pode ter, não digo 100% de certeza, porque isso nunca temos, mas pode ter quase a certeza que é verídica. Existem ainda outras maneiras de perceber se uma peça é verídica, mas aqui trata-se de um serviço que é pago pelo cliente, se ele quiser fazer, e é solicitado por ele espontaneamente e não por nós, que é colocar essa peça no laboratório José de Figueiredo. Existem algumas análises que eles fazem. Por exemplo, no laboratório fazem uma análise ao papel e à assinatura, fazem uma refletografia de infravermelhos para perceber se a assinatura é verídica ou não. Fazem também uma análise da pigmentação, mais normalmente para perceber se a tinta usada é realmente daquele ano que desconfiamos que seja. Isto usa-se muito para antiguidades, às vezes até arte sacra, porque são mais difíceis realmente às vezes de atribuir um valor, porque não foram compradas propriamente. Exatamente. E existe muita falsificação aqui em Portugal. O top 10 engloba o Manuel Cargaleiro, Almeida Negreiros e isso. E muitas vezes o que é que fazem os falsificadores? Pintam por cima de telas antigas, ou seja, a própria moldura realmente é antiga e às vezes é por isso que ficamos um bocado enganados. E, portanto, nesse laboratório, com os raios-x e com os infravermelhos, conseguem ver se existem várias camadas nessa tela. Passamos então agora às coberturas e às vantagens da nossa apólice. Portanto, tínhamos estado a falar das diferenças dos objetos estarem nas secções corretas. Portanto, nós, na secção, se uma obra de arte que esteja na secção correta, de obras de arte, uma das vantagens de comprar essa secção, portanto, é que novas aquisições, até 15% do capital seguro, o cliente tem 60 dias para nos informar. Portanto, ocorrendo um sinistro e a peça ainda não tendo sido comunicada, desde que não ultrapasse os 15%, portanto, do capital que já está seguro, tem essa margem. Sim, isto aqui é relevante porquê? Porque o nosso cliente pode estar perfeitamente em Nova Iorque ou noutro ponto do mundo, comprar uma peça de arte e obviamente não vai logo a correr ligar para vocês a dizer, olha, acabei de adquirir uma peça. Não precisa. Automaticamente, se for 15%, até 15% do valor do capital de obras de arte, está seguro. Exato.
portanto, informar o mediador informar-nos a nós qualquer atraso, portanto, 60 dias é um prazo bastante razoável. Em caso de morte do artista, portanto, do autor da obra, aumenta-se o valor seguro da obra até o máximo de 100%. Está ali arriscado, mas é isso que significa. Portanto, imaginando, portanto, o cliente tem um quadro de um autor, por exemplo, aconteceu agora há pouco tempo com o Julião Sarmento, mas isto para dar um exemplo, se tem consciência de que esse quadro vai valer, ou essa obra vale mais, pode-nos pedir um aumento de 20% do que achar. Mas caso, imaginando que o cliente não teve essa consciência, não pediu e teve um sinistro numa obra desse autor. Portanto, se esse sinistro ocorrer nos 6 meses seguintes à morte do artista, e se realmente se verificar que houve essa valorização daquela obra, nós pagamos essa diferença até um máximo de 150 mil euros. Portanto, e o cliente tem que realmente provar, portanto, tem que ser verificado. Não basta só dizer que, como o autor tinha morrido há menos de 6 meses, que a obra vale mais. Pode não acontecer, nem sempre isso acontece, mas é algo que pode acontecer. Sim, portanto, e aqui não tem franquia, já tínhamos falado. Sim, e aqui o cliente, portanto, não perde o investimento que fez. Exato. Portanto, não perde o investimento, exato. Também, o valor emocional está garantido. Portanto, quando temos uma listagem a valor acordado, nós normalmente aceitamos as listagens que nos enviam e muitas vezes o valor que se dá a uma peça pode também ter uma componente emocional e nós aceitamos isso. Portanto, dentro do razoável, obviamente, não é só porque a pessoa gosta muito daquela peça que vai dizer que um quadro de um autor desconhecido vale 2 milhões de euros. Obviamente, há aqui o senso comum e limites razoáveis. Portanto, não ter franquia já tínhamos falado. Cobertura mundial para as obras de arte, para os objetos de valor portanto, é opcional e tem que ser pedida e tem que estar indicado o valor. Portanto, podemos até ter 100 mil euros de objetos de valor, por exemplo, e ter só um limite inferior para a cobertura mundial, porque o cliente não precisa da cobertura mundial para o total. Mas, pronto, no caso das obras de arte, essa cobertura já está prevista e, portanto, se o cliente mover, porque no fundo são objetos também de decoração e que pode ter. Muitas vezes os nossos clientes têm mais do que uma casa e podem mover a obra e estão cobertos. Os danos acidentais também estão cobertos, cobertos, recuperação do investimento. Os danos acidentais, é preciso sublinhar aqui uma coisa. Os danos acidentais são basicamente a maior razão para haver sinistros, ok? Isso quer dizer o quê? O tal exemplo que eu dei dos vinhos é um dano acidental. A empregada de limpeza desligou as coisas e, portanto, o seguro estava garantido. A jarra que caiu é um dano acidental, está garantido. Basicamente, é a maior razão, porque é o manuseamento dessa peça que nós ou torna-se qualquer coisa um produto de limpeza. Exatamente. Isto é a maior razão e, portanto, convém explicar aqui ao cliente. Ou, por exemplo, se for um quadro, uma coisa tão simples como o prego caiu. Tão simples. O prego caiu, o quadro caiu, a tela rasgou. As crianças... Está garantido. É muito importante essa parte. Sim. O nosso cliente que compra obras de arte, normalmente compra para um investimento. Esse tipo de coisas, os danos acidentais, infelizmente, acontecem muito mais vezes do que aquilo que pensamos. E, portanto, nós não queremos que o cliente fique prejudicado. Nós queremos que ele continue a recuperar o investimento que fez. Sim, aliás, em relação, quando falamos de obras de arte, pelo menos daquelas mais comuns, o principal risco é mesmo o dano acidental. Porque o roubo, por exemplo, para obras de arte, não é fácil. Por exemplo, um ladrão roubou uma obra de arte não a vai vender a seguir. As obras de arte estão catalogadas. Não é fácil converter dinheiro. Portanto, não é algo que interesse aos ladrões. A não ser que nos filmes e aquelas... Pronto. Portanto, não é, quando na secção de obras de arte, o único tipo de objetos que realmente têm um risco de roubo maior são, lá está, os faqueiros em prata, os serviços em prata, porque aí sim é fácil vender, é fácil converter aquilo em dinheiro. Sim. Aí sim. Mas para as obras de arte mais comuns, os danos acidentais são sem dúvida e depois não há proteção, grandes medidas de segurança que possamos exigir em relação a isso, não é? Não vão estar em vitrines ou não vão estar fora do alcance das crianças. A vitrine, na realidade, é fácil, não é? É só sim, portanto, é realmente o risco maior.
Em relação aos objetos de valor, por exemplo, já é o roubo. O furto, o roubo, o desaparecimento. Pronto. Sim. A desvalorização, aqui estamos a falar daquela questão do restauro. Por exemplo, uma obra vai ser restaurada. O cliente até quer realmente o restauro, porque quer mesmo ficar com a obra. Só que verifica-se que o restauro, mesmo restaurada, a obra perdeu algum valor e nós pagamos essa diferença. Portanto, o cliente fica com a obra e recebe, pagamos a reparação e ainda essa desvalorização. E também o que cobrimos é a perda sem vestígios, portanto, o furto, no fundo. Sim. Portanto, não havendo arrombamento. Mas não só. Por exemplo, temos uma cliente que tem um anel com vários diamantes. Se, por exemplo, um dos diamantes saltar e na realidade perdeu simplesmente esses diamantes, sim, o anel não tem o mesmo valor. Pois, portanto, também, ou seja, tanto na secção de obras de arte como na secção de objetos de valor, a desvalorização por uma perda parcial, não é? Estamos aqui a falar de perdas parciais, está sempre garantida. A perda sem vestígios, ou o furto sem vestígios, ou o desaparecimento misterioso, como queiram chamar, tem a ver com não há vestígios de violência nem de arrombamento, também fica garantido. Sim. Nós agora vamos passar para as medidas de segurança. Nós aqui vamos ver diferentes tipos de medidas de segurança. Há uma coisa que temos de ter sempre em mente, que é as medidas de segurança não impedem o roubo, simplesmente são medidas que podem atrasar o roubo. Esta parte é importante, temos sempre em mente. Nas medidas de segurança vamos focar-nos na parte do roubo. Portanto, não vamos falar sobre as proteções do incêndio também danifica. Vamos nos focar no roubo, exatamente. Portanto, o alarme. Existem 4 tipos de ligações de alarme. Existe o GSM, que quer dizer Global System for Mobile. Trata-se de uma transmissão por frequência de ondas. Existe o GPRS, que é uma linha fixa analógica. O cabo e a internet. É sempre preferível ligar o seu alarme por cabo ou por internet. Porquê? Porque para as duas primeiras, o GSM e o GPRS, existem inibidores de rede. E, portanto, só com esse inibidor seria muito fácil desativar aqui o sinal do alarme. Pedimos também que a ligação seja feita preferencialmente por internet. Que seja feita pela central, que o alarme esteja ligado à central, do que ao telemóvel. Do cliente, não é? Sim, porque a central envia logo uma equipa e o cliente poderá não... Muitas vezes dizem, mas a central não pode fazer nada, mas não. O engano é pensar assim, porque se a ligação ao telemóvel, o cliente pode não ter rede, pode estar simplesmente numa reunião importante e não ter acesso, simplesmente não ver o telemóvel. Pode estar muito longe e a central há sempre... Exatamente. Portanto, muitas vezes quando dizem, não queremos ligar à central porque eles não fazem nada, não é bem assim. A ligação ao telemóvel é bem pior. E depende do contrato que se tenha, não é? Exatamente. Pode ter um contrato em que uma equipa se desloca imediatamente ao local. Outro tipo de alarme. Outro tipo de proteção, não é? De proteção contra roubo são os circuitos de circuito CCTV e outros sensores. Portanto, os sensores podem ter câmara ou não, podem ativar só o alarme. Têm que estar bem colocados, portanto, os sensores devem estar nas zonas em que fazem sentido, normalmente é nos acessos, portas e janelas, ou outros pontos em que seja possível aceder ao risco. Têm que estar bem direcionados, no caso das câmaras, principalmente, porque têm que captar a imagem que interessa, não é? Que vai identificar. Não podem estar obstruídos. Isto, quando se contrata o serviço de instalação, os técnicos que vão instalar, em princípio, sabem instalar e põem e direcionam bem as câmaras e põem nos locais apropriados. E se não o fizerem, o sinistro poderá ser repercutido neles depois. Mas pronto, imaginando que sim, que fazem tudo bem feito, mas depois o cliente, muitas vezes, como está em casa, entretanto, compra um móvel que põe num local que está a inibir, a obstruir ou mesmo o sensor ou a imagem, não é? Portanto, isso é muito importante que não se faça, não é? Que se tenha algum cuidado. Sim, normalmente acontece com cortinados. Metem várias vezes cortinados à frente dos sensores. E até brinquedos. Uma vez temos uma prateleira com brinquedos que o peluche estava a tapar, a obstruir o sinal do sensor. Obviamente, nessas condições não serve de nada ter algum sensor. Pronto. Portanto, isso convém ter essa atenção.
Hoje em dia, já há detectores muito modernos, porque muitas vezes, quando temos detectores no exterior, no jardim, é muito comum os clientes não quererem ativar por causa dos animais, dos pássaros que a ativam e depois aquilo não é nada e é chato, não é? É chato para os vizinhos, é chato para eles. E hoje em dia existem câmaras de vigilância que têm detectores que detectam, nem é o rosto, é mesmo uma figura humana, portanto, descartam os animais, fazem um reconhecimento facial e corporal e só é ativado em caso de ser um ser humano. Outra coisa importante em relação às câmaras é que muitas vezes as câmaras só fazem gravação. Portanto, há um sinistro e depois vamos ver a imagem do ladrão a roubar. Isso não adianta, quer dizer, pode adiantar alguma coisa, por caso as coisas apareçam, pode-se identificar, ou se a pessoa for identificada e o apanharem, mas quer dizer, não vai evitar o roubo, enquanto que se tiver um sensor ligado à central, ao detectar a intrusão, emite o sinal, a central manda uma equipa e aí sim pode evitar mesmo o roubo, ou minimizar, porque não têm tempo de chegar, por exemplo, ao cofre, que é o que já vamos falar a seguir, ou levam menos coisas, quer dizer, não evita totalmente, mas minimiza bastante os danos e as perdas, não é? A única vantagem a única vantagem, nas câmaras que só fazem gravação, só há apenas uma vantagem, que é, em caso de sinistro, do roubo, apresentam essa gravação à polícia, a polícia percebe mais ou menos quem é o intruso, e aí pode encontrar as peças e os bens do cliente e aí devolver. Sim, mas muitas vezes pode estar com a cara tapada e nem ser possível identificar. Portanto, não é o ideal. Não. E pode ser um bocadinho inibidor para o ladrão, ver uma câmara e não ir, mas não serve como uma medida de proteção assim, não é que tenho câmaras, não faz mal, não é suficiente. Então agora vamos continuar aqui nas medidas de segurança, vou-vos mostrar um vídeo, mas antes disso gostaria que pensassem assim, por alto, quanto tempo é que acham que demora um ladrão a abrir um cofre? Um cofre que até parece que até é bom, quanto tempo é que acham que Sim, escrevam que aqui nos comentários. Vão escrevendo. Escrevam aqui nos comentários quanto tempo é que vocês acham que demora a abrir um cofre simples. Sim, a arrombar um cofre, não é abrir com o código. Não, isso... não. Se não nos lembrarmos do código, pode demorar muito tempo. Ver se alguém dá algum palpite. Não tenham medo de dizer alguma coisa. $30 segundos, 2 minutos, 1 minuto. 5 minutos, 5 minutos, 3 minutos, 15 minutos, 5 minutos. Pronto. A gente não vai dar a resposta certa. Sim, exato, claro. Porque isto também depende de várias coisas que vamos falar a seguir, não é? Mas vamos mostrar um vídeo que acho que vão achar interessante sobre... Sim, a vossa resposta basicamente é um vídeo, desculpa, só para dizer, é um vídeo, sim, estamos aqui nos minutos e não é? O máximo foi 15 minutos, não foi? Sim, foi de 30 segundos a de 15 minutos. Portanto... Sim. Pronto, mas este vídeo, já agora só explicar, não é um arrombamento verdadeiro, não é? Foi um team building que tivemos aqui há uns anos em Espanha, por isso é que aparece a falar no espanhol, em que um senhor arrombou um cofre à nossa frente. Sim. E pronto, vamos ver então o vídeo. Vamos passar o vídeo. Seguridad, pues nada más que le demos los porrazos, se debería de abrir. Oye, que no lo sabe, no se abre, me da el quinto. Como no se abra, aparte mañana no viene a trabajar. Mañana te Estão a ouvir o som? Esto es vacío. Se abre, se tiene que abrir, ¿no? Hay que tener en cuenta que coño es lo más... Muchas de las cosas se están cayendo de todas, poco a poco, de unos cuantos porrazos se ya. Pronto, aqui obviamente a ferramenta, não é? Se desarma con nada, si os dais cuenta, la caja conforme yo le voy dando más porrazos, más se va desarmando las cosas, ¿vale?
Esta é un poquito más fuerte. Esta venía de guardar. Plano. Queda esa abierta. Es que simple. Muito bem, portanto, nós aqui Demorou demorou 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. Vocês realmente tiveram quase todos a dizer o mesmo. E, portanto, sim, é bastante rápido. 1 minuto e meio não demora assim muito tempo. E mesmo assim, E não tinha nada de especial, era um martelo e uma... sim, uma espécie de picaretazinha pequena. Uhum. Pronto. E sem contar então que isto aqui, o cofre não tinha nada à volta e, portanto, tornava também o roubo mais fácil. Isto tudo para dizer, isto vai depender também do tipo de cofre que é, porque se for, por exemplo, um cofre de hotel, que na realidade não tem assim muita proteção, se vocês virem no YouTube, existem alguns vídeos que é apenas deixar cair o cofre e ele automaticamente abre sozinho. Portanto, tudo depende do tipo de cofre que é. O que é preciso terem atenção para os cofres? A primeira é que o cofre tenha que estar fixo, embutido. Porquê? Porque se houver margem à volta, é sempre mais fácil de simplesmente arrancar o cofre. E de manusear. Exatamente. Portanto, neste vídeo que vimos, o cofre está solto. Portanto, ele anda ali com o cofre e vira. Claro que é bastante mais fácil para pôr as ferramentas na posição que lhe dá jeito e se o cofre estiver fixo, isso é mais difícil. Mas a fixação tem que ser boa, porque se for uma fixação, por exemplo, na madeira do roupeiro, ele arranca aquilo e depois dá as voltas que quer. Portanto, a fixação tem que ser aparafusado ou ancorado, na estrutura. São tipo uma espécie de ganchos que existem com o cofre e eles ficam mesmo presos. Ficam presos na estrutura. Em relação à estrutura, não pode ser uma parede, não pode ser a madeira do roupeiro e não pode ser aquelas paredes falsas. Ou muito finas, quando está embutido, porque depois do outro lado fica muito, muito fininho, não é? Portanto, será fácil de abrir por trás também. Portanto, tem que ser... Exatamente, porque uma pessoa pensa, não, mas da parte da frente está bem seguro, que realmente... A porta é blindada, dos lados tem parede, mas exatamente. depois atrás às vezes a parede esquecem que podem ir na sala ao lado e tirar por trás. Portanto, tem que ser ou num sítio onde não seja possível aceder do outro lado. Sim, portanto o ideal é estar embutido na parede, porque assim, pelo menos, só à volta dos 5 lados do cofre tem proteção, só na parte da frente que tem a porta blindada. E é mais fácil de esconder. É mais fácil de esconder, exatamente. Mas tem algumas desvantagens, não é? Que é na instalação em si do cofre, nem sempre se pode. Nem sempre é possível. Além disso, é preciso contratar alguém para instalar este tipo de cofre, porque requer algumas obras, não é? Fazer buracos, prender, fixar, assim sucessivamente. E num apartamento alugado, por exemplo, não. Nem se pode normalmente fazer. Pode acontecer o cliente até a casa ser arrendada e ele não pode fazer uma obra dessas, ou não quer, se calhar, porque depois aquilo... Até o proprietário se calhar nem se importa, mas depois fica com o cofre e o cliente não fica sem cofre se mudar de casa, não é? Tem que fazer tudo outra vez. Portanto, a desvantagem é isso, é que é complicado, tem obra, faz suja, faz um buraco, é caro, é mais caro e nem sempre se pode fazer. Nós já nos aconteceu também ter clientes que nos dizem mas o meu cofre é tão pesado que é impossível mexer. Não é impossível. E na realidade todos os cofres que têm menos de 1 tonelada devem estar corretamente adequados ou ancorados e têm que ter uma certificação, porque caso não tenha nenhuma das coisas que disse, ou seja, que não esteja fixo ou que não tenha certificação, é o mesmo que nada e aí... E dizer que é muito pesado, é um engano. 300 quilos, penso, mas 300 quilos, como é que se move 300 quilos? Uma pessoa sozinha, talvez não consiga, mas podem estar 2, podem estar 3. E depois há maneiras de deslizar com sabão, por exemplo, que foi os casos que já vimos, que torna, quer dizer, é muito mais fácil de mover o cofre. Além disso, pode depois danificar, portanto, ao mover um cofre de 300 quilos... Queres contar esse sinistro?
Já estou a contar, não posso dizer mais detalhes, claro, muito... já estou a contar. Basicamente foi isso, o intruso entrou na casa, conseguiu movimentar... E era um piso primeiro andar, Era. Conseguiu movimentar um bocadinho o cofre, e então o que é que ele fez? Agarrou em sabão líquido, espetou o sabão líquido no chão do primeiro andar, e com um bocado de água, fez espuma, e então conseguiu deslizar o cofre. Até à escada e depois foi escada abaixo. Ou seja, além do prejuízo do roubo das coisas que estavam dentro do cofre, houve... danificou as escadas, danificou o chão, danificou os rodapés, as paredes, deu cabo de tudo. Pronto. Ou seja, o cliente que até acabou por perder as joias, o dinheiro que lá estava, o cofre, e toda a casa ficou completamente danificada. Portanto, é um engano pensarmos que 300 quilos, porque a gente pensa em 300 quilos e eu não consigo levar 300 quilos, nem ninguém consegue. Mas há maneiras, para já ser mais do que uma pessoa, e depois há maneiras de arrastar, digamos assim. Há uns bons anos atrás também, o que é que fizeram? Também levaram um cofre pesado, mandaram simplesmente pela janela. E a casa era numa descida. E, portanto, o cofre foi aos... Além de que pode... Isto nem tínhamos pensado nisto, mas pode matar alguém ou deixar alguém perigoso. Sim. Pronto, não serão os casos mais comuns, mas pronto, isto só para dizer que o peso, a não ser que seja mais de 1000 quilos, não tem que estar fixo. Sim. Tem que estar fixo. Última coisa que tenho, antes de passarmos a outra slide, que é aquilo que nós dizemos sempre aos nossos clientes. Caso alguém o vosso cliente tiver uma pistola apontada à cabeça, ele, por favor, que diga onde está o cofre, está bem? Sim, pode porque as peças estão seguras connosco. Pronto. Exato. Não deve arriscar a sua vida para evitar um sinistro. Isso não é medida de segurança. Exatamente. Então, como saber quando um cofre é adequado? Exato. Existe uma normativa europeia chamada Euronorm, que já tem cerca de 20 anos e que os cofres deverão, e é importante que tenham esta certificação. Se não tiverem, é porque a empresa que os fabrica não está certificada como uma empresa, como um fabricante homologado. Portanto, e dentro desta certificação depois também há vários graus. E esses graus de resistência que se vêem, portanto, estas são a imagem que estão a ver é de uma etiqueta, uma chapinha, um selo, que costuma estar na parte interna, portanto, quando se abre a porta, na parte de dentro. E aqui têm a certificação cá em cima, não sei se conseguem ver, a norma chama-se EN 1143-1, portanto, isto é... E dentro desta norma poderão haver vários graus de resistência. A segunda, onde diz Resistance Grade, é aí que está, normalmente está em letras até romanas, 1, 2, 3, 4, pronto. Depois o serial number e o peso, pronto, também estarão aí, mas isso já é... Com o modelo do cofre. E o ano em que foi fabricado, mas portanto, o que é que nos interessa aqui é ir ver o grau de resistência. E esse grau, portanto, é determinado com base em testes do género do que aquele senhor estava a fazer também, não é? Tentam arrombar, e quanto mais tempo demorarem, maior é o grau. Pronto. Depois, estes graus vão indicar um cash rating. Um cash rating é o valor em dinheiro que aquele cofre será adequado para guardar, digamos assim, para proteger. Sim. Este valor é em dinheiro, portanto, Só um momento, desculpa. Só para dizer aqui só mais uma coisa. O S2 não faz parte da Euronorma, está bem? Então, estamos aqui a falar de cofres como, por exemplo, aqueles cofres do banco, ou cofres como aquele do vídeo que nós vimos. Do banco, das caixas que sim, dos hotéis, daqueles cofres de hotéis, desculpem. Aqueles cofres de hotel, ou aqueles que estão naqueles roupeiros embutidos. Sim, que já vêm sim, não, esses não interessam muito, está bem? O que nos interessa são aqueles que fazem parte da Euronorm 1143. Apenas salientar também que do grade 4 ao grade 6 são normalmente de cofres utilizados com clientes de atividades comerciais. Estamos aqui a falar de orivesarias e outros tipos. Normalmente, o que nós temos para uso doméstico e começará no 0 e irá até o 3. Portanto, este cash rating, como dizia, é o valor em dinheiro para joias e relógios, multiplica-se por 10. Portanto, o que nós, basicamente, é a partir de 50 mil euros, o cliente deve ter sempre cofres, claro, nem que tenha só 20 mil euros de joias, só, pronto.
mas a partir de 50 mil euros nós exigimos que tenha um cofre. O cofre tem que estar fixo, portanto, independentemente de ser um grau 3, tem que estar fixo, por aquilo que já falámos. E, portanto, o cash rating indica, vamos supor que o cliente tem o alarme com ligação à central, tem o cofre fixo e tem um grau 2. Multiplicamos 26, portanto, 260 mil euros. É adequado até 260 mil euros. Em joias, não Em quer dizer joias que se e tiver lá relógios. outras coisas, como dinheiro, Claro. aquelas ações e isso, não poderá ter tanto dinheiro, está bem? Pronto, Em dinheiro exato. serão os 26 mil euros. Pois, em dinheiro serão os 26 mil euros, mas pode ter, por exemplo, 2 mil euros e em joias depois o restante. 240, Sim. não é? Isto aqui esses grados que nós estamos aqui a ver, são fatores onde foram analisadas certas coisas, como a resistência do cofre ao ser deslocado, a grossura, a robustez das paredes do cofre, da porta do cofre. Tem assim um nível de segurança e de complexidade do próprio mecanismo da fechadura da porta e também, no geral, a qualidade da construção do próprio cofre. Esta normativa europeia é bom porque normaliza, portanto, num país podem dar um grau, no outro, portanto, os critérios são os mesmos para todos. Exatamente. Então... Nós vemos aqui algumas perguntas. Vejo o Nuno Dores a perguntar se o modelo de cofre interessa na subscrição de risco. Sim, interessa. Porque lá está, se o nosso cliente nos disser que tem 250 mil euros de joias, o cofre de grado 1 não será suficiente. Eu penso que o modelo, não sei se estará a falar, se estiver a referir à marca, não. Quer dizer, desde que tenha esta certificação, nós não temos preferência por marcas, digamos assim. Sim, não, existem marcas que depois não têm esta certificação. Portanto, tem que ter a certificação, dentro da certificação tem que ter o adequado ao valor de joias que tem, e se calhar até o melhor é ser superior, porque pode adquirir mais joias e depois às tantas já não ser suficiente e ter que estar a adquirir mais um. Mas o modelo, não se... será isso? Será isso da marca? Eu não sei, Nuno, diz-nos se estamos a entender bem a tua pergunta. Se não tivermos... Ou então aquilo do freestanding. Freestanding é quando não está ancorado ou quando não está... Vamos ver se o Nuno depois diz qualquer coisa. O Eduardo pergunta, tem trocado ideias com pessoas imigradas de outros países? Os vossos seguros são iguais nos prémios e nas garantias que no Reino Unido? O grosso modo do nosso produto, sim, até porque foi herdado do seguro do Reino Unido, portanto, nós basicamente pegamos no seguro já existente da Hiscox que iniciou no Reino Unido, portanto, e sim, mantivemos-lo em português com aquilo que fizesse mais sentido em português, mas sim, basicamente tem praticamente as tudo garantias, igual. Os prémios vai depender, porque mesmo em Portugal depende da zona sísmica, depende da antiga... No Reino Unido também haverá, mas aqui temos a questão da zona sísmica, a questão do ano de construção, exatamente pela zona sísmica também. E as zonas de roubo também. E isto para edifício, claro, não é o que estamos a falar, mas sim, para os conteúdos, sim, para o tipo de bens, obras de arte, objetos de valor, vai depender também da zona em que estiver inserido o local de risco, e que também pode mudar. Portanto, se a sua pergunta é se o preço é mais barato do que em Portugal, não costuma ser. O nosso histórico diz-nos que não, a nossa experiência diz-nos que não, que acabamos por ser mais baratos cá em Portugal do que no Reino Unido. Sim, eu acho que não tenho aqui mais nenhuma pergunta. Acho que podemos continuar. Os cofres antigos. Os cofres antigos, muitas vezes há cofres que são até bastante bonitos e até podem estar à vista, mas aí sim, mais como, às vezes mesmo como obras de arte. Não quer dizer que se forem realmente bons, porque os materiais até podem ser bastante resistentes, se for bastante pesado, e já falámos nisso, não é? Sim, já falamos. Mesmo assim, deve estar fixo ao chão e pode ser bastante grande e até guardar bastantes objetos, mas lá está, o facto de estar à vista é sempre, quer dizer, é o tempo que não se perde a procurar o cofre, não é? Exatamente. Como dissemos há pouco, as medidas de segurança não impedem um roubo, mas sim atrasam simplesmente esse roubo, está bem? Nós vimos há pouco, vou passar aqui ao slide anterior, aqui no cash rating, ou seja, o máximo que o cliente pode ter colocado no cofre.
na realidade, existem outras maneiras do cliente ter mais peças em cofre, sem gastar assim muito dinheiro. Há duas maneiras. O primeiro é um sensor sísmico. O sensor sísmico basicamente é um pequeno dispositivo que é colocado no interior do cofre e dá sinal sempre que sente alguma vibração. Ou seja, se o intruso... Tentarem arrombar. Sim, se o intruso tentar a pancada, tirar o cofre, ou com um pé de cabra ou isso, ou uma picareta, o próprio sensor dispara. Isto tem uma grande vantagem que é o quê? Se o cliente estiver em casa, porque sim, acontece haver sinistros enquanto os nossos clientes estão em casa, portanto, o nosso cliente está em casa, desligou o alarme porque está completamente à vontade, não é? Desligou o alarme de intrusão da própria casa, e esse sensor sísmico está 24 horas sobre 24 ligado. É uma linha independente. É uma linha independente. Não pode estar, é como o frigorífico, não é? Quando desliga-se tudo, mas aquele sensor está sempre. Só é desativado com o cliente marca o código quando quer ir ao cofre e aí não é ativado. Sim. Mas quando for forçado, ativa. Portanto, isto é uma boa solução porque, de um lado, trata-se de uma solução barata, muito comparativamente, por exemplo, a instalar um cofre novo, não é? Exatamente. O valor do cofre e da instalação do próprio cofre. Mas também não existe uma grande instalação, não é preciso fazer obras na casa para poder colocar esse sensor. Como eu disse, é apenas um sensor que é colocado na parte de baixo do cofre. Pronto. Não tem o incómodo das obras, não tem o custo de uma obra e aumenta bastante a proteção. E isto é muito importante porquê? Porque realmente muitas vezes temos clientes que já têm aquele cofre, que é um grau, digamos 1, mas tem muitas joias. Ou tem mais do que foi adquirindo e às tantas aquilo o cofre já não é suficiente. E nós dizemos ao cliente, tem que ser um grau 3. E ele, é uma chatice, não é? Ter que, ou compra outro cofre e instala noutro sítio, e aí também pode ser e dividir por cofres os objetos. Sim, ou se já estiver instalado, não vai estar a tirar. Não vai estar a arrancar aquele e pôr outro. Exatamente. Mas às vezes também não quer estar a pôr outro, porque é chato, digamos, é que não há, é incómodo. E então, isto é uma solução para esses casos. Sim, o cofre de despiste é uma excelente solução. Porquê? Porque se o cliente já tiver um cofre, já tiver a instalação já toda feita, basta adquirir um mais pequeno, colocar às vezes um pouco de bens lá. Sim. E se por acaso se um intruso entrar em casa e ameaçar o cliente mais uma vez com uma pistola e disser, olha, apresenta-me o cofre, então acontece alguma coisa, o que o cliente pode fazer é mostrar o cofre de despiste, onde tem lá pouquíssima coisa, e o intruso vai ficar satisfeito e vai-se embora. Se calhar leva alguns objetos. Sim, leva um objeto, fica e pronto. E quando mais não seja, também perde aquele tempo, não é? Até chegar onde está mesmo. Pronto. Nós estamos quase aqui, desculpem, passei aqui um slide, estamos quase aqui a acabar as nossas medidas de segurança. Temos aqui outras melhorias. Quando guarda que até está. Que não é uma melhoria. Não é uma melhoria, portanto é um animal, às vezes é fácil seduzi-los, digamos assim. Sim, basta um naco com comprimidos e pronto, e ficou... Não temos nada contra, mas não podemos considerar que, como tem um cão, não precisa de... Sim, não é uma medida de segurança. Portanto, porta blindada, bastante comum, normalmente com vários pontos de fecho até, sim. Em cima, lá de baixo, com 3 pontos pelo menos, não é? Sim. As grades, principalmente se estivermos a falar de andares mais baixos, são bastante importantes mesmo. Uhum. Os botões de pânico. Pode ser uma boa solução, o botão de pânico. É basicamente do tamanho de um porta-chave. E se acontece alguma coisa, o cliente carrega nesse botão e alerta simplesmente a segurança. Até porque isto usa-se também não só para segurança de roubo, como da própria pessoa, não é? Exatamente. Pessoal. Pode acontecer ele ter um ataque cardíaco ou isso, ele carrega nesse botão e alguém pode dar auxílio. Para várias coisas. O problema é se carrega, se engana. Na chave da garagem. Da garagem, aquilo é um comando, não é? Portanto, pode ser. Outra coisa, outra opção que os clientes têm muitas vezes, e isto muito também quando viajam durante muito tempo e querem levar joias, não vão levar as joias todas, se calhar, e aqui voltamos ao tema das joias e relógios, é guardá-las no cofre de um banco. Pode ser feito temporariamente, sim. Ou pode ser feito, a casa vai estar em obras, pode haver viagens. Sim, várias razões para a qual pode deixar os bens em cofre do banco. Isso até é relevante, porque... E nós também cobrimos, claro, está garantido. Sim, ele fica bem seguro. Pode deixar lá algumas peças que não costuma usar no dia-a-dia, que vão simplesmente só por uma cerimónia mais especial, usar um relógio X ou um anel Y. Exato, portanto, são outras...
proteções adicionais, isto falando no roubo. Claro que algumas protegem de outras coisas, além do roubo, mas também. Pronto, esta foi a nossa formação sobre os objetos especiais. Como eu disse, os objetos especiais, na realidade, connosco são obras de arte e objetos de valor. Eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta por fazer, não vejo aqui mais nenhuma. Também podem fazer depois e nós respondemos também. Sim, no fim, por acaso, não estão os nossos contactos, mas depois iremos partilhar os nossos contactos, que vocês certamente terão. Eu sou a Carolina Fernandes, é a minha colega Filipa Pérez, e, portanto, vocês já nos conhecem. Se tiverem alguma pergunta a nos fazer, disponham. E muito obrigada a vocês todos. Muito obrigada e até à próxima.